Fala galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre tipos de frações. Vamos falar sobre frações próprias, impróprias e algumas representações diferentes de frações impróprias, como número misto, e aí a gente vai aproveitar e verificar como que a gente faz essas transformações de frações impróprias para números mistos e vice-versa. Então, sem mais demoras, meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças, sejam muito bem-vindos à aula. Então, olha só. A primeira coisa que a gente vai ver aqui, só para lembrar, a aula de hoje é tipos de frações. A gente vai ver frações próprias e impróprias. Então, para a gente entender mais ou menos como é que funciona, a gente vai começar pelo conceito, tá? Frações próprias, elas representam um número maior que zero, tá? Maior que zero e menor que um inteiro. Então, o resultado dessa fração, quando a gente fala que é uma fração que representa isso, lembra que toda fração representa uma divisão. Então, quando você divide o numerador pelo denominador, que é dividir o de cima pelo de baixo, você vai ter um número que vai estar maior que zero e menor que o inteiro. Isso vai caracterizar para a gente frações próprias, tá? E a gente vai ver exemplos que envolvem frações próprias. E também as frações impróprias, elas representam o zero, pode ser o zero, um inteiro ou mais que um inteiro, tá? Então, aqui a gente vai ter uma outra característica para as frações impróprias. Quando tu divide o de cima pelo de baixo, ou tu vai ter como resultado zero, um inteiro ou um valor maior que o inteiro. A gente vai ver características nas frações que vão trazer esses tipos de resultados para a gente, tanto da fração própria quanto da fração imprópria. Então vamos para a primeira situação. A primeira situação ela diz o seguinte, ó, veja o título de uma notícia no jornal. Aí o que diz a notícia, né? Em 2019, um terço das pessoas do mundo não tinham acesso à água potável. A referência aqui é ao valor um terço. No que é que vai ajudar a gente também a saber sobre esses tipos de frações? Vai ajudar a gente na interpretação. Aqui a gente não tem uma pergunta específica, então a gente vai interpretar a forma como a gente representaria esse um terço aqui. Se a gente for lembrar, a interpretação de um terço é como se eu tivesse uma barra que está dividida aqui em três partes, tá? E eu estou considerando uma delas. Seria basicamente isso daqui a representação de um terço. Observa uma característica. Um terço, ele tem aqui o numerador menor que o denominador. Quando tu tem essa característica, tu tem o quê? O que a gente chama de fração própria, tá? Fração própria. Porque se o numerador é menor que o denominador, quando você faz essa divisão, o teu resultado vai ser um valor que vai estar entre zero e um inteiro, tá? Então, numerador menor que o denominador. Vou até colocar aqui, numerador menor que o denominador. Pronto. Bem aqui eu já tenho características agora na fração que a gente está observando que vão identificar para a gente o que vai ser uma fração própria. Ok? Então, a gente vai para o próximo exemplo. Situação 2. Gisele preparou 4 tortas e as dividiu entre seus 3 sobrinhos. Então, eram 4 tortas que ela dividiu entre os 3 sobrinhos. Ela pensou em dar uma torta inteira e mais um terço de torta para cada sobrinho. Então, é uma torta inteira, tá bem aqui, ó, mais um terço de torta. O que seria, como que a gente poderia representar isso aqui? A gente vai representar o que cada sobrinho recebeu, tá? Não a conta toda. Então, é como se eu tivesse aqui uma torta, e aí, inteira, que ele recebeu, né? E ele vai receber mais um terço da outra torta. Então, é como se eu tivesse todas as tortas divididas em 3 partes. Que aí a gente vai dividir em partes iguais. Um desses sobrinhos, né, ele recebeu essa torta aqui inteira, então ele recebeu as 3 partes, a torta inteira, e da última torta ele ainda recebeu o quê? Um terço. Lembra que um terço é uma figura que está dividida em 3 partes, eu estou considerando uma. Então observa o seguinte aqui, que o que ele recebeu no final das contas, aqui está dividido em 3 partes. A fração que vai representar isso aqui, ó, coloco o 3 lá embaixo, tem quantas sendo consideradas? 1, 2, 3, 4. 4 terços. Essa criança, esse sobrinho dela aqui, recebeu 4 terços de torta. E aqui eu tenho a característica de um número que é uma fração imprópria. Por que uma fração imprópria? Porque se você dividir 4 por 3, o resultado vai dar um valor maior do que 1. Tá? E aí, uma característica, eu vou ter aqui, ó, numerador maior que o denominador. Vou colocar aqui, numerador maior que o denominador. Quando isso acontece, eu tenho uma fração imprópria. Então, aqui é uma fração imprópria. Aqui seria a representação no formato de fração imprópria.
O que a questão está dizendo para a gente? Que é uma torta inteira e um terço. É uma outra forma de representação, mas seria justamente a forma de representação em um número misto. A gente não vai fazer agora porque a gente vai ter um momento para isso. Então, o formato de fração seria esse, 4 sobre 3. Eu teria 4 pedaços de tortas que foram divididas em 3 partes cada uma, tá? Então, a pessoa pegou lá as 3 partes, que seria uma torta inteira, e mais uma parte lá, que seria mais um terço. Ela teria 4 terços ali. Seria basicamente isso que a gente teria aí para representar. Então, uma fração imprópria. Vamos para o próximo. Situação 3. Leandro dividiu suas 8 figurinhas igualmente em 4 montes. Então, eu tenho 8 figurinhas divididas em 4 montes. Cada monte ficou com 8 quartos de figurinhas. Vamos representar isso? Então, aqui é como se eu tivesse aqui a representação das 4 figurinhas dele. E aí é como se eu tivesse colocado aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto monte aqui, os 4 montes que a gente vai ter. Só que até aqui ele só colocou o quê? 4 cartas. Ele colocou 1, 2, 3, 4. Então, ele iria continuar empilhando. Ele iria continuar empilhando aqui, no segundo empilhamento que ele fez. De novo, ó, primeiro monte, segundo, terceiro, quarto. Observa que aqui ele distribuiu as 8 cartas dele, as 8 figurinhas que ele tinha. Aqui é um primeiro monte, segundo monte, terceiro e quarto monte. Observa que a figura que vai representar isso daqui são 8 quartos. Por que 8 quartos? Observa que está dividido em 4 partes. E quando eu vou contar essas partes aqui, ó, bem aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho um total de 8. Então, lembra que o numerador, ele representa aqui a quantidade que estamos considerando e o denominador em quantas partes foi dividido. Então, tudo foi dividido em 4 partes. Aqui foi dividido em 4 partes, aqui também. Só que eu estou considerando 8, então são 8 de 4 aqui que a gente vai ter. 8 sobre 4, 8 quartos aqui, né? Só que observa o seguinte. Lembra que uma fração representa uma divisão? Então, se eu dividir 8 por 4, o resultado vai dar 2. Quer dizer que ele vai ter aqui 2 figurinhas em cada monte. E confere aqui com nossa figura. Né? Aqui eu vou ter 2 figurinhas, 2, 2 e 2. Então eu vou ter um total de 2 figurinhas aqui. Observa o seguinte, que essa fração ela tem como resultado um valor maior que o número inteiro. Então isso daqui também é uma fração imprópria. Só que tem um nomezinho para isso daqui, tá? Quando a fração é imprópria, que ela tem como resultado o número inteiro, aqui a gente chama ela de fração imprópria aparente, tá? Vou colocar para cá. Ela é uma fração imprópria aparente. Então, aqui a gente tem um tipo de fração imprópria. A gente viu uma anterior, uma fração imprópria, onde o resultado seria um número decimal realmente, só que seria um número maior do que 1. E aqui também um número maior do que 1. E a gente tem como resultado o número inteiro. Quando isso acontece, eu tenho uma fração imprópria aparente, tá? E aqui a gente tem a representação do resultado. E aí, agora para frente, o que, é que a gente vai ver? A gente vai ver outras formas de a gente representar a fração imprópria. Então vamos lá. Continuando agora, a gente vai falar sobre números mistos. Então, basicamente, número misto ele é uma outra forma da gente representar uma fração imprópria também. E aí, por conta disso, a gente vai ver o conceito de números mistos e ver como que a gente faz essas transformações aí que são extremamente necessárias em alguns cálculos que envolvem esse tipo de número, tá? Então, olha só, números mistos são números que têm uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, essa é a característica. Tu tens uma parte inteira e uma parte que ela é fracionária. E aí, por conta disso, a gente precisa saber fazer essas transformações para a gente não se perder em alguns cálculos que envolvem esse tipo de número, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a transformação de um número misto em fração imprópria e depois a gente vai fazer o inverso. A gente vai pegar um exemplo para fazer essa transformação. Olha só, um exemplo bem simples aqui, só para a gente fazer a transformação de forma prática. A gente vai transformar o número misto 3 inteiros e 1/4 em uma fração imprópria, tá? E aí, como a gente vai fazer essa transformação? A gente vai ver duas formas diferentes da gente fazer isso. Uma é a gente utilizando a representação de frações, coisa que você já conhece, e a outra eu vou ensinar um outro método que pode ser até mais eficiente para a gente fazer isso aí. Mas vamos lá. Se eu tenho 3 inteiros e 1/4, então é como se eu tivesse aqui 3 inteiros, 1... Opa, isso aqui não saiu do tamanho, aqui... 2... 3 inteiros, eu vou colocar mais um aqui. Por que eu vou colocar mais um? Porque se está falando que é 3 inteiros e 1/4, quer dizer que, olha só, lembra que o denominador, que é a parte de baixo, ele indica para a gente em quantas partes as figuras estão divididas. Então aqui elas estão divididas em 4 partes, tá?
Todas elas, inclusive essas que estão aqui consideradas como 3 inteiras. Então, tem aqui, ó, dividido em 4 partes, dividido em 4 partes. Só que se a questão está falando que são 3 inteiros, então tá aqui, ó, 1, 2, 3 figuras inteiras, apesar de estar dividida em 4 partes, é como se eu estivesse considerando ela dividida em 4 partes, mas considerando todas as partes dela aqui, ó. Ok? Então, seria basicamente isso. E aqui ainda teria figura dividida em 4 partes também, só que eu vou representar a parte fracionária. O numerador, que é o número de cima, ele indica para mim quantas partes eu estou considerando. Seria essa daqui, ó. Por que o desenho nos ajuda a identificar qual seria a fração imprópria que representaria? Por quê? Eu já sei que todos eles estão divididos em 4 partes, então eu posso colocar que o denominador, que é o número de baixo, vai ser 4. E eu só vou contar quantas estão sendo consideradas. Olha só, aqui eu tenho 4, mais 4, 8, mais 4, 12, 13 com essa daqui, ó. Então, a fração imprópria que representa esse número misto vai ser a fração 13 quartos. Ah, professor, mas não tem uma forma mais prática da gente resolver isso sem precisar desenhar? Tem, e eu vou mostrar agora para vocês. Isso aqui que a gente fez no desenho seria o equivalente a gente fazer isso aqui, ó. Vou colocar o número misto aqui. 3 inteiros e 1 quarto. Seria o equivalente a eu pegar esse denominador, multiplicar ele pelo numerador, somar com o número de cima, tá? Que aí eu vou ter o numerador da fração. Vai ser basicamente isso, ó. Multiplica, soma e eu tenho o numerador. Quer ver? Vamos ver. Ó. 4 vezes 3 vai dar 12, mais 1, 13. E o denominador continua sendo o mesmo que é o 4. Então, você pode fazer essa transformação por meio do desenho, identificando em quantas partes estão sendo consideradas para você colocar lá em cima. Tá? O denominador representa em quantas partes está dividida. Ou você pode pegar e só fazer esse macetezinho aqui. Ó. Denominador, multiplica pela parte inteira. Parte inteira, soma com o numerador da fração, você vai ter o numerador da tua fração na sua forma de fração imprópria, tá? E aí, a gente tem como resultado a mesma coisa, ó, a fração 13 quartos. Vamos para o próximo exemplo? Então, olha só. Na próxima situação que a gente vai ver aqui, a gente vai ver a transformação de uma fração imprópria em um número misto. A gente vai fazer o inverso. Agora a gente tem a fração imprópria, a gente vai transformá-la em número misto. Como é que a gente faz isso? 2 métodos também eu vou mostrar para vocês. Um é a gente utilizando a representação de frações, coisa que vocês já conhecem, e a outra a gente vai ver um outro método para a gente fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar a fração 17 quintos em um número misto. Como é que a gente pode fazer isso? 17 quintos. O que eu vou ter que fazer? Vou começar a fazer as minhas figuras aqui, olha. E aí um detalhe. Observa que eu fiz 3 figuras aqui, só para a gente poder começar. Por que eu fiz 3 figuras? Observa que a minha figura aqui ela vai ser dividida em 5 partes. Então eu vou ter que fazer a divisão dessa figura aqui em 5 partes, olha só. Só que eu tenho que considerar 17. Então eu vou ter que contar e ir construindo as figuras. Então olha só, aqui eu tenho já 5, então estou considerando 1, 2, 3, 4, 5. Já está dividido em 5 partes. Eu só contei 5, eu tenho que contar 17, que é o número que tem lá em cima. Então eu só contei 5, por isso eu precisava fazer outro desenho ainda. Que aí eu vou ter aqui, o que aqui? Mais 5, ó, sendo considerados. Então eu tenho 5, mais 5, 10. Eu não cheguei no 17 ainda. Então por isso eu construí mais uma figura para a gente poder chegar perto disso. Todas elas divididas em 5 partes. Ah, professor, por que a gente está dividindo em 5 partes? Porque o denominador é 5. Lembra que o número de baixo, ele representa para a gente em quantas partes a figura está dividida. Então, continuando aqui, ó, vou considerar o quê? Mais 5 partes. Se eu for contar até aqui, eu tenho 5, 10, 15. Não são 15, são 17. Então, ainda preciso fazer mais uma figura desse mesmo tamanho aqui, dividida em 5 partes também, tá? Então, quando eu dividir em 5 partes, eu já não vou contar as 5. Por quê? Porque aqui eu já tenho 15, eu não tenho que contar 17. Já contei 15 até aqui, vou contar só mais 2 aqui, ó. Aí eu contei, ó, 5, 10, 15, 16, 17. Todas as minhas figuras estão divididas em 5 partes, que é o que a fração indica, e eu estou considerando 17 partes, então eu tive que montar 4 figuras para eu considerar 17 partes. Daqui para frente, eu já consigo identificar qual vai ser o número misto que vai representar isso aqui. Como que eu vou identificar isso? Observa que quando eu contei esses primeiros aqui, eu estou contando a figura completa, tá? 5 é um inteiro, mais 5 um inteiro, mais 5 inteiro. Então, observa o seguinte, eu tenho 1, 2, 3 inteiros. 3 inteiros. O que sobrou aqui para mim? Ó? 2 quintos, tá? Então, 2
quintos. Por que sobrou 2 quintos? 2 é a quantidade de partes que sobraram, vai para o numerador da fração, e 5 é em quantas partes cada uma das figuras estão divididas. Então, o número misto que vai representar vai ser esse aqui, 3 inteiros e 2 quintos. Isso daqui é uma forma da gente fazer essa transformação. Ah, professor, existe uma outra forma da gente fazer? Existe. Vamos começar de novo. 17 quintos. Como é que eu faço para transformar isso? Lembra que eu já falei para vocês várias vezes que uma fração ela sempre representa para a gente uma divisão também? É só eu dividir o de cima pelo de baixo. Então eu vou fazer aqui, ó, 17 dividido para 5. A gente vai aproveitar e montar essa divisão e resolver ela, porque a gente vai ter que interpretar os resultados dessa divisão. Se a gente for fazer 17 dividido para 5, não vai dar um número inteiro. Tem um número que se aproxima, vai ser o 3. Quando eu fizer 3 vezes 5, o resultado vai dar 15. Para chegar em 17, faltam 2. Eu vou colocar aqui embaixo só o que faltou, tá? Que é a sobra que a gente tem. Eu não tenho mais número para baixar aqui. Por quê? Porque eu usei o 17 todo. Já que eu não tenho mais número para baixar, eu encerro bem aqui o meu cálculo, ok? O que isso tudo vai representar para a gente? Se a gente for observar, o quociente, que é onde está o resultado, esse resultado bem aqui, ele vai representar para a gente a parte inteira do número misto. O que sobrou, ele vai ser o numerador da fração. Vou colocar aqui, numerador. E o denominador continua sendo o mesmo número que era antes, que era justamente o divisor, que é o 5. Esse aqui continua sendo o denominador. Toda vez você monta a divisão, resolve ela e extrai essas informações aqui. O resultado é a parte inteira, o resto da tua divisão é o numerador da fração e o divisor, que já era o denominador antes, só mantém. Então, olha só como é que fica. 17 quintos, a gente fez a divisão. O 3 é a parte inteira, o 2 é o numerador da fração e o 5 é o denominador. Tá aqui, ó, 3 inteiros e 2 quintos. Deu o mesmo resultado do que quando a gente utilizou aqui as figuras. Então, fica a seu critério. Aqui a forma que você achar mais fácil de conseguir transformar a fração imprópria em um número misto, você pode usar e fazer a transformação. E aí fica a seu critério utilizar a forma que for mais fácil para você, a mais eficiente. Eu tenho a preferência por utilizar a divisão, que aí você utiliza a divisão e você já encontra logo de cara. Isso pode agilizar muito o processo em provas para vocês fazer a transformação e conseguirem fazer os cálculos que envolvem esses tipos de números. Tá, galera? Então essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!